Sou uma mãe que se manifestou contra o julgamento de Lindsay Clancy e o fenômeno de mulheres apoiando isso em massa. E as mulheres na minha seção de comentários vieram atrás de mim, dizendo que sou uma traidora de todas as mulheres, que eu não entendo a psicose pós-parto. Algumas pessoas chegaram ao ponto de afirmar que não há como eu ser mãe porque eu não vou defender uma assassina. E depois de pensar um pouco sobre isso, decidi reforçar ainda mais a minha posição. Porque ao ver o que está acontecendo na internet agora, tudo o que vejo são cada vez mais mulheres liberais caindo em uma mentalidade insana na internet, que faz com que elas realmente acreditem que é mais importante apoiar outras mulheres do que apoiar os direitos das crianças. E eu quero falar sobre isso porque, enquanto vemos as mulheres se dividindo nesse assunto e as pessoas ficando furiosas e sendo tão agressivas online, também estamos vendo muitos homens começarem a se manifestar sobre isso. E sim, claro, tem as mulheres dizendo: homens, não falem sobre isso, vocês não entendem. Mas a maioria dos homens já teve que lidar com suas esposas passando por algum tipo de situação pós-parto. E a maioria dos homens quer saber e acreditar que as mulheres com quem estão se casando não são mulheres dispostas a defender uma mulher que matou seus próprios filhos. Agora, quero deixar isso muito claro. O motivo pelo qual essas mulheres estão vindo atrás de mim e estão furiosas comigo se divide. Algumas delas são a favor do aborto e estão tentando lidar com a própria culpa. Certo. Mas a outra metade delas está falando sobre algo que eu realmente acho que tem muita legitimidade e justiça. Elas estão dizendo que essa é uma conversa importante que precisa acontecer. Que as dificuldades do pós-parto que as mulheres enfrentam não são nem de longe discutidas o suficiente e aceitas na sociedade. E isso precisa ser algo que seja debatido. Precisamos garantir direitos para as mulheres que estão enfrentando dificuldades no pós-parto. E nos Estados Unidos, especificamente, o fato de que as mulheres basicamente não têm direitos depois de dar à luz é insano. E eu concordo com essas mulheres 1000%. A dificuldade de ter um bebê é absolutamente enorme. Mas é aqui que eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com isso quando o motivo de estarmos tendo essa conversa é defender uma mulher que realmente matou seus 3 filhos. E chegar ao ponto de tentar afirmar que, primeiro, eu nunca devo ter visto nada do julgamento ou do que está acontecendo, e que provavelmente foi o pai quem fez isso, porque homens são assim mesmo, e eu acho isso revoltante. Esse tipo de coisa faz as mulheres parecerem idiotas e estúpidas na internet, e eu não vou aceitar isso. Olha, eu sou totalmente a favor de mulheres se apoiarem e de lutar por uma sociedade que realmente valorize e apoie as mulheres que têm filhos, reconhecendo as dificuldades que isso traz e normalizando a conversa sobre esse assunto. Eu só acho que decidir fazer isso em torno do tema de uma mulher que matou seus filhos é de mau gosto, é errado e não é o caminho certo. E eu insisto nessa posição. Não é que eu ache que não devemos nos importar com questões pós-parto, psicose pós-parto e ansiedade pós-parto? Não. Eu acho que devemos sim nos importar muito com isso. Eu realmente não acho que o exemplo de uma mulher chegar ao ponto de matar seus filhos seja o momento certo para abordar isso. E vou te dizer por quê. Por causa das pessoas de QI baixo por aí. Pessoas de QI baixo que conseguem assistir esse tipo de coisa e perceber isso. Se elas chegarem a um ponto em que é tão difícil para elas serem mães, lá no fundo da cabeça delas, elas vão entender que se fizerem algo insano e perturbado, como realmente machucar o próprio filho, existe um mundo lá fora que vai compreendê-las por causa das dificuldades delas. E para mim, isso é totalmente egoísta. Se você é uma mulher que está lutando contra a psicose pós-parto, a ponto de realmente considerar matar seus filhos, a primeira coisa que você precisa fazer é afastar seus filhos de perto de você, sair de perto deles. É isso que uma mulher responsável faz. É isso que uma mulher que se importa mais com seus filhos do que consigo mesma faz. E o fato das pessoas não conseguirem enxergar isso e acharem que esse julgamento deveria ser uma conversa sobre as dificuldades das mulheres durante a gravidez está errado. E sobre ter um bebê, isso está errado. Não estamos, e nem deveríamos estar, tendo essa conversa em torno de uma mulher que matou seus 3 filhos. Eu nem estou falando das teorias da conspiração absurdas de que ela nem teria feito isso. A maioria das pessoas nem percebe que esse não é um julgamento sobre se ela matou as crianças ou não. O que muitas mulheres na internet estão levando para esse lado. Não, é um julgamento sobre se doenças mentais pós-parto, doenças mentais, devem ser um fator a ser considerado quando alguém mata alguém. E aqui vai uma verdade um pouco desconfortável. A maioria das pessoas que sai por aí, a menos que sejam realmente psicopatas e matem alguém, não está em um estado mental saudável. É simples assim. Não é algo normal de se fazer. Então criarmos uma conversa sobre normalizar as dificuldades do pós-parto para legitimar as lutas de uma mãe como justificativa para ela matar seus filhos é insano e absurdo. E acontece que eu não sou a única pessoa que pensa assim.
Porque existe esse fenômeno que estamos vendo online de homens dizendo que agora estão terminando com mulheres que apoiam a Lindsay Clancy no julgamento. E eu vou te dizer o porquê. Esse cara, essa garota, escreveu: "Então você realmente vai terminar comigo por causa de uma opinião de merda?" E ele respondeu assim: "Não estou terminando com você por causa de uma opinião. Estou terminando com você porque essa opinião me mostrou uma diferença fundamental nos nossos valores. Eu posso ter compaixão por alguém que está passando por dificuldades mentais sem desculpar o que aconteceu com aquelas crianças. Se eu estou escolhendo alguém para possivelmente ser a mãe dos meus filhos, eu preciso confiar totalmente no julgamento dela, especialmente quando se trata de protegê-los. O que você disse gerou em mim uma dúvida que eu não posso ignorar, nem colocar meus futuros filhos em risco por causa disso. E eu estou aqui para lembrar às mães de todo lugar que é sua obrigação se importar mais com seus filhos do que com outras mulheres. E se importar com as crianças de todo lugar mais do que com as mulheres. Porque isso é o que, inerentemente, nos foi dado de presente. Deus literalmente disse que as mulheres têm a capacidade de proteger essas coisas. Portanto, elas devem ser capazes de criá-las em seus próprios corpos, trazê-las ao mundo com um enorme sacrifício pessoal, alimentá-las com um enorme sacrifício pessoal e ser o fator mais importante na psique e na saúde física delas por toda a vida. O fator número 1 para uma criança crescer e se tornar uma pessoa bem-sucedida é ter uma mãe feliz e amorosa. E para mim, essa é uma responsabilidade que nós mulheres devemos levar muito, muito, muito a sério. E ainda assim, de alguma forma, as dificuldades do pós-parto, que acredite em mim, eu entendo que é muito, muito, muito real, meio que tomou conta a tal ponto que, olha esse vídeo, eu realmente não consegui acreditar que isso era real quando assisti. Ouça esse aqui. Meu novo processo de seleção para saber se quero namorar um homem, a pergunta que eu sempre vou fazer no primeiro encontro é: você acha que Lindsay Clancy deveria ir para a cadeia pelo que ela fez? E se esse homem disser que sim, eu vou levantar e sair na hora. Eu não posso passar o resto da minha vida com alguém que acha que essa mulher é culpada e merece prisão. Olha, pessoalmente, eu não estou convencida de que essa mulher deveria ir para a cadeia. Talvez ela precise ficar em um hospital psiquiátrico pelo resto da vida. Mas o fato de que é isso que as mulheres passaram a acreditar, de que chegamos a esse ponto, de que as mulheres acham que essa é uma boa maneira de determinar se um homem é de qualidade ou não, se ele vai cuidar de uma mulher, está errado. Um homem precisa procurar uma mulher que ele conheça e em quem confie, que tenha a capacidade emocional, a disciplina e a verdadeira habilidade dentro de si mesma, a resiliência para ser uma boa mãe e uma boa parceira. E uma mulher que acha que o principal fator para escolher seu marido deve ser se ele decidiu que uma mulher assassina é legítima e, de certa forma, aceitável. E claro, não quero simplificar isso. A maioria dessas mulheres não anda por aí dizendo que está tudo bem matar crianças. Nós não somos estúpidas. Mas, novamente, a equivalência entre a luta de ser mãe e o nível insano e psicótico de realmente assassinar seus filhos não é algo que deveríamos normalizar como sociedade. Ponto final, acabou. E esse é o problema desse fenômeno, que na verdade normalizou a luta do pós-parto a ponto de equipará-la ao assassinato. E isso está errado. E eu acho que isso sempre vai estar errado. E eu tenho um problema com isso. E quando você passa pela minha sessão de comentários, que vamos ver daqui a pouco, e vê como essas mulheres falaram comigo porque estão chateadas que eu não entendo nada, eu realmente tenho um problema com isso. Temos um monte de vídeos aqui de pessoas simplesmente indo até outras pessoas e perguntando o que elas acham da Lindsay Clancy. Quero dizer, silêncio? é isso. Não, Silêncio você não fica, total. porque você Não. é. Porque você não é mulher Olá, porra então. nenhuma. Então, tipo, eu estou dizendo que você, como uma, está dizendo que toda mulher, por Toda quê? mulher. Porque todas nós Não, sobrevivemos mas em eu- silêncio. E Mas todas eu nós sento. deveríamos. Não, mas estou Todas dizendo nós que isso está fazemos passando isso uma sem mensagem apoio. ruim para as mulheres. Não, não está. Não. Não está. Não, vai se ferrar. Não nos diga o que Ok, está ou não não está vou. fazendo. Você, ela parece perturbada. Ela parece perturbada. E o homem dizendo que isso pega mal para as mulheres. E eu concordo com ele. Porque como mulher que deu à luz, como mulher que passou pelo pós-parto, e como mulher que também teve suas próprias dificuldades, não ouse vir me dizer que eu não entendo. Eu entendo sim. Eu também tive as minhas próprias questões. É muito ruim que a gente precise usar o fato de alguém ter matado seus 3 filhos como argumento de quantas mulheres precisam ser defendidas. É simplesmente tão distorcido. Não, é completamente insano, porque é o seguinte. Mulheres podem fazer tudo. Podemos trabalhar em tempo integral, podemos cuidar dos nossos filhos, podemos administrar toda a porra da agenda. Mas, mesmo assim, a gente sempre vai ficar devendo. Você é mãe que fica em casa. Por que você não se realiza fazendo uma faculdade, fazendo isso, fazendo aquilo? Você Ok, trabalha, tudo aí bem, outra pessoa tudo está bem. criando Tudo seu bem bebê. se você quiser defender esse ponto de vista. Mas usar esse caso para isso, eu não acho inteligente. Ele está certo.
Tenho Eu só tanta acho que uma certeza do que mulher estou matar seus dizendo 3 que... filhos não é o ponto para defender dizendo que é disso que precisam. Essa é a assistência à saúde de que precisam. Não, o que estou dizendo é que Eu não estou sim, dizendo que está precisamos. errado. É Talvez isso que elas estou precisem dizendo. mesmo. De novo, a maioria de nós concorda que deve haver mudanças, reformas e um movimento para apoiar as mulheres e realmente valorizá-las, trazendo crianças ao mundo, porque isso é a coisa mais incrível de todas. E eu não tenho nenhum problema com isso. Mas escolher uma mulher que matou seus filhos como exemplo para isso está muito errado. Agora, você pode querer ser como Candace Owens e seguir pela linha do Big Pharma, certo? Em que agora ela afirma que está apoiando Lindsay Clancy porque acredita que o Big Pharma é maligno. Eu quero acrescentar isso. Eu também acredito que o Big Pharma é maligno. E também acho que há muitos problemas com os ISRS, exceto pelo fato de que para algumas pessoas eles foram realmente úteis. Tenho muitas opiniões sobre isso. Mas no final das contas, seguir por essa linha de dizer para alguém que você pode culpar literalmente tudo, falta de direitos das mulheres, falta de apoio, a saúde mental delas, os medicamentos que estavam tomando, pelo fato de terem assassinado os próprios filhos, não é o caminho certo. Deixei meus pensamentos claros sobre isso no momento em que ela foi presa, no momento em que saiu nas notícias. Lindsay Clancy, obviamente, não é culpada. Há uma legião de médicos que deveriam ser presos pelo que receitaram para ela. Eu falo regularmente contra a indústria farmacêutica. Eles saem impunes de assassinatos o tempo todo. E neste caso, eles estão saindo impunes do assassinato dos 3 filhos dela, mas também destruíram completamente a vida dela. Na minha opinião, Lindsay Clancy não é culpada. Ok, então, obviamente, essa é a segunda vez que alguém afirma que a pessoa não é culpada. Nós sabemos que há uma grande probabilidade e chance dessa pessoa ser culpada, mas eu não vou discordar dela quanto ao fato de que a Big Pharma é extremamente irresponsável. Extremamente irresponsável por uma enorme quantidade de mortes. E eu acho que essa poderia ser uma ótima conversa para termos agora. Vamos conversar sobre a Big Pharma ser um problema? E não sobre Lindsay Clancy ser inocente. Ela matou os próprios filhos. É isso. Ela não é inocente. Mas a Big Pharma teve uma grande participação nisso. Eu adoraria usar Lindsay Clancy para derrubar a indústria farmacêutica, que está destruindo a vida de tantas pessoas. Não há nada que eu gostaria mais do que isso. Olha, essa mulher agora precisa passar o resto da vida na prisão, por causa de um sistema de medicação que acha que está tudo bem não lidar de verdade com os problemas, e apenas medicar em excesso para lucrar com seguro e etc. Ótimo. Esse é um bom motivo para as pessoas lutarem. Lutem contra a indústria farmacêutica e usem o caso dela como exemplo. Infelizmente, as mulheres não estão fazendo isso. Elas estão usando isso como prova das dificuldades do pós-parto. E isso é insano e está errado. Errado. Simples assim. Eu nunca discordei de você antes de hoje, mas com todo respeito, você não tem todas as informações. Nenhuma dessas mulheres está apoiando o assassinato ou as ações da Lindsay. Elas estão falando sobre a falta de apoio que as mães recebem neste país. A psicose pós-parto não é reconhecida como um transtorno oficial, mas tantas mulheres passam por isso. Essa mulher em particular estava desesperadamente tentando conseguir ajuda e não recebeu o apoio de que precisava. Uma tragédia horrível aconteceu como resultado disso. Ela foi abandonada por sua equipe médica, pelos sistemas de saúde e até pela sociedade, que pressiona as mães a voltarem ao trabalho o mais rápido possível. Eu mesma passei por psicose pós-parto brevemente após o nascimento do meu segundo filho, e foi absolutamente aterrorizante. Eu tive sorte de ter um caso leve e de receber ajuda enquanto ainda estava no hospital. Por favor, considere que essa situação em particular é mais complexa do que parece à primeira vista. Ela realmente é mais complexa. Eu não tenho nenhum problema com isso. Ainda mantenho minha posição de que não acho certo que as mulheres usem esse exemplo como prova de que precisamos de ajuda e de que precisamos ser mais respeitadas pelas nossas lutas. Eu acho isso errado. Eu sou fã há tanto tempo, você está perdendo totalmente o ponto principal. Talvez assista ao julgamento e acompanhe todo o caso. Assim você vai entender por que as mulheres estão defendendo ela. Por favor, fale apenas sobre assuntos dos quais você realmente entende. Todos os adultos precisam ser responsabilizados. Todos eles. Além disso, ninguém percebe que o fato de tantas mulheres passarem por isso já deveria ser um grande sinal de alerta. E a nossa sociedade não oferece mais o apoio para as mães que oferecia antes. Você tem filhos? Se você não tem filhos e nunca passou por depressão pós-parto sozinha, é melhor não se meter nisso, porque você não tem base nenhuma para falar. Eu tenho filhos. Olha, essa postagem é de muito mau gosto. Você acompanhou o caso? Psicose pós-parto é algo real, sabia? E olha, nunca fiquei tão decepcionada com você. Me diga que você nunca teve problemas pós-parto sem apoio externo. Sem me dizer que nunca teve problemas pós-parto e sem apoio externo. Que coisa rude e desagradável de se dizer. Você chegou a ver o caso? O assassinato das 3 crianças é horrível, mas as mulheres precisam ter acesso a cuidados adequados. Estou muito preocupada com a possível repercussão de insistir numa narrativa de que a luta de uma mãe é perigosa e que se ela matar, a culpa é sempre dos outros. Essa pessoa escreveu isso, tá? Tem uma curtida nisso, em comparação com essa mulher que escreveu isso. E tem 37 curtidas. Certo? Esse aqui tem 89 curtidas. Tantas pessoas apoiando mulheres que estão dizendo isso. Vou deixar de te seguir. Você está lidando com isso de uma forma tão desagradável. E está claro que você nem assistiu isso. Nem assistiu nem uma hora do julgamento de várias semanas que ainda está acontecendo. Grossa. Psicose é uma perda total e completa do contato com a realidade. Ninguém que tem isso, quer isso, ou tem escolha sobre isso. Você já ouviu as anotações do diário dela, etc, etc, etc?
Tchau. Isso é projeção. Blá, 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 blá. Desculpa, mas eu tenho que concordar com os outros comentários aqui. Comentário após comentário de mulheres aparecendo e dizendo que você está sendo problemática por falar isso. Você não entende psicose pós-parto. E, de novo, graças a Deus eu nunca tive psicose. Graças a Deus eu nunca tentei matar meus filhos. Mas eu não acho que a gente deva normalizar isso como um padrão do que as mulheres deveriam passar. Porque não é normal e não é comum. Simplesmente não é. E a luta de ser mãe, de ter filhos, é absolutamente enorme. Mas eu realmente não acho que essa seja a causa pela qual as mulheres deveriam lutar até o fim. Me desculpe. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.